Jogo de Cintura. Olá, 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 olá! Começa agora mais um Jogo de Cintura, na companhia de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular, Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E além dessa companhia linda dos nossos parceiros, também elas, maravilhosas, sensacionais e imperdíveis. Jennifer Portela, Daniela Minello, Débora Evangelista e Fabiana Sparrenberger com a pauta: que rei na barriga você tem? Onde se acha melhor que os outros e os efeitos nas suas relações? Onde você se acha melhor do que os outros? Que rei na barriga você tem? Hoje estamos falando de nós, tá, gurias? Não dá para botar. Baixa o ego. Não dá para botar na conta dos outros. E aí? Esse vai ser um programa que vai passar os 30 minutos vão se passar em silêncio. Né? Que ninguém aqui tem um rei na barriga. Tudo mega, moça. A gente cresce. Eu particularmente, né, comigo pelo menos aconteceu isso, eu cresci ouvindo: não seja exibida, não seja exibida, não queira ser mais que os outros, você não é mais que ninguém. Que o fato da gente assumir as nossas características, de assumir que a gente tem competência sim, e gostar da gente mesmo é pecado. É pecado. Então, assim, ó, tu admirar-se, isso é um pecado mortal, eu tenho que admirar o outro. Tá se achando. Tá se achando. Então, a ideia de termos o rei na barriga, ele vai além da ideia do amor próprio. Amor próprio não é significado de egoísmo. A gente tem que se amar. Diz o preceito bíblico: amai os outros como a ti mesmo. Se eu não amo a mim, eu não tenho como amar ninguém. Começa por aí. Então, o gostar-se não significa que você gostando das coisas que você faz, você admirando a sua trajetória, a sua carreira, a família que você construiu, olhando assim, mas olha, olhando bem no espelho, Débora, tu não é de se jogar fora. Olhando aqui, temos pouca coisa aqui, temos que ajeitar uma ajeitadinha aqui, mas tá perfeito. Tá dando para encarar. Isso, é a melanina, amiga, é a melanina. Isso aí não é além, isso aí não é demais. Quando a gente diz que tem o rei com a barriga, é aquela característica... Não, rei na barriga, a barriga eu imagino um pansudão, assim. A gente, o que eu estou fazendo? Eu estou humilhando o outro com aquilo que eu detenho. E dentro da academia tem muito isso, muito. A gente vê muito professor que sabe que é um professor extraordinário, mas que em alguns momentos representa realmente, né, ter o rei na barriga e aí colocar para fora aquele conhecimento de uma forma exacerbada a humilhar o outro. Eu posso ser a pessoa mais incrível, mais inteligente, a melhor advogada do mundo, mas isso não me dá o direito de humilhar ninguém. Até porque tu vai ser talvez a melhor dentro de uma área, de uma única área entre as zilhões de áreas que existem, né? Débora traz uma coisa bem importante, foi por esse motivo que, acho que foi eu que sugeri esse rei da barriga? Sim. Rei da barriga? Eu dei uma transformada, porque estava muito falando dos outros, eu resolvi falar da gente mesmo. Mas e eu acho que não é só quem humilha os outros. Quando fala... tem um rei na barriga, é aquela pessoa, gente, que não erra mais, que acha que o seu conhecimento é o que vale, então que não erra mais. Uma soberba, assim. E eu acho que a gente tem isso no dia a dia. Por exemplo, eu vou citar num exemplo bem recente meu de gestão. Eu, por determinadas características, achava que aquele perfil de colaborador não iria dar certo em determinada função, porque eu tenho mais de quase 25 anos só de gestão e já vi muito acontecer de não dar certo. E eu não, ainda bem que a minha decisão não foi a que valeu no caso. Agradeço a Deus, Deus sempre protege a gente da nossa ignorância, né? Sempre protege. Então, no fim, aquele perfil que, para mim, pela experiência toda que eu tenho, eu não colocaria naquela posição, mas foi colocado. E a pessoa, assim, gente...
Foi show de bola. Foi show, assim, surpreendendo sob todos os aspectos. E o que a gente faz, às vezes, por ter sim, rei na barriga? A gente tem, em várias áreas, a gente se acha melhor. A gente acha que por determinadas experiências eu que sei o que vai acontecer ali. E aí a gente tira o que tem de mais encantador no outro, que é a gente tira a possibilidade de que ele, primeiro, consiga vencer e superar as suas habilidades, conquistar habilidades que ainda não tem, e a gente se tira o encantamento de poder acompanhar o desenvolvimento de um ser humano e ver, meu Deus, ele conseguiu vencer todas essas questões. Então a gente tem, e gente, é automático, a gente pode até não conseguir localizar, mas a gente tem um rei na barriga, sim, e a gente em determinado ponto se acha melhor e aí, muitas vezes, acaba tirando a oportunidade do outro de evoluir e de encantar nós mesmos, porque evolução é para todo mundo, não é só para gente. A prepotência, gurias, que tem pessoas... Eu acho que eu já usei essa frase, que eu gosto de falar que as pessoas arrogantes são aquelas bozaninhas, né? Que nasceram na Dr. Bozano, porque parece que Santa Maria... Fiquei pensando agora, Você porque é bozaninha. Bozaninha. Eu chamo de bozaninha as pessoas que acham que tem o rei na barriga, porque nasceram no centro e que todo mundo à sua volta está a seu servir. A pauta é pessoal, tá? Mas é justamente por causa dessa arrogância e dessa prepotência que tem pessoas que acham que nasceram para serem servidas e que sua verdade é o que lhes basta e que tudo está à volta só vem como eco e não como algo a acrescentar. E quando a Deborah traz esse ambiente acadêmico, é um dos ambientes que a gente percebe muito não pela questão da hierarquia, porque eu vejo pessoas assim, extremamente acessíveis, que já são pós-doutoras, que têm um conhecimento assim, acessível para trazer com palavras simples, porque a gente acha que as pessoas que são as detentoras do saber são aquelas que trazem palavras difíceis no seu vocabulário. Pelo contrário, são aquelas que são acessíveis nos seus modos de falar e de serem compreendidas. E a gente vê assim a arrogância que existe no meio acadêmico, não somente no meio acadêmico. Volto a dizer que as nascidas na Dr. Bozano também, ou as que acham que nasceram na Dr. Bozano, eu uso como uma referência para morar no centro. Para elucidar. Quem nasce no centro que se acha melhor, não todos, tá, gente? Por favor. Tem exemplos práticos. Analogia apenas. Analogia associativa para elencar, elucidar e relembrar pessoas que eu conheci, que convivi, que tinham o rei na barriga. São pessoas que a gente acaba desistindo e que tu perde a admiração. E uma das coisas que faz tu te relacionar com uma amizade, profissionalmente, tendo harmonia, ou pessoalmente nas tuas relações, é justamente a admiração, e a admiração ela requer o quê? A mansidão, a humildade, a acessibilidade para que tu tenha espaço para adentrar. Tipo, eu estou conversando contigo, qual é o momento que tu me dá espaço para eu dialogar também? Tem pessoas que assim, entram de sola e que a sua verdade, ela é a única que basta. Então, essa prepotência do rei na barriga, porque é muito importante, todos nós temos, eu tenho uma rainhazinha na minha barriga, mas eu relaciono a minha rainhazinha, não aquela, e eu peco às vezes, peco e já falo publicamente que peço perdão, que às vezes eu engato uma primeira e fico falando aqui. Sério? Não tínhamos a gente não ia perceber. Tá, Vai rir na barriga. A gente estava disfarçando bem, o ouvinte nem ninguém percebeu, Deixa eu acabar. Fernando, tira foto. Obrigada. Isso que não é leonina, né? Tá tudo certo. Não, imagina se fosse. Eu sou bem ainda mansa. bem. Mas assim, no momento que te dão essa liberdade para te mostrar a tua verdade, depende de como tu lida com esse teu saber da tua autoestima. E aí não é o rei na barriga, mas tem uma linha tênue entre a arrogância e a autoestima. Autoestima é tu acreditar que aquilo que tu estudou, que tu te dedicou uma vida inteira, que aquilo que tu traz possa vir a ser verdade e acrescentar nos demais. Agora, a prepotência é quando tu fecha os teus ouvidos, ou seja, tu anula os demais sentidos e tu verborragicamente acredita que somente aquilo que tu sabe é o que é a verdade, tal Mas como ela é. a autoestima tem a ver conosco, né? Tem a ver como eu me compreendo no mundo. Sim, mas eu quis dizer assim que o rei na barriga é essa vontade, assim, de tu mostrar não, de tu te sentir importante, ela é essencial para a questão da sobrevivência. Como tu iniciaste o diálogo falando, né? Que a gente nasce
muitas vezes sendo educado a não acreditar em si, e tu respeitar o outro. Só pra, assim, ter uma autoestima alta, ela é essencial para todos nós. Agora, eu exacerbar disso, compreender disso para exercer um poder de mando, um poder de humilhação, para mim ser superior ao outro, arrogante, é que é a questão. Esse equilíbrio que desequilibra, na verdade. Esse desequilíbrio, na verdade, que te torna com o rei na barriga, né? Estou aqui aguardando para após o intervalo passar a minha opinião. Chamou o intervalo, eu amo essa mulher! Bem da hora! Estamos apresentando Jogo de Cintura. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Tu sabes que eu estava aqui ouvindo vocês e refletindo um pouco sobre o nosso comportamento em relação às outras pessoas. E a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Só que a arrogância, a soberba é um veneno que tu toma sozinho. E tu tá te envenenando. E quanto mais tu toma sobre aquilo, mais tu acredita que aquilo te empodera. Quando na realidade aquilo te empodrece. E eu percebo pessoas que se relacionam com a sociedade de diversas formas possíveis, assim, que se dizem fazedoras de ações sociais, que vão lá para ajudar e que tentam usar as causas para tentar se impulsionar e subir em cima das outras pessoas. E que se intitulam pessoas intocáveis. E para mim essas pessoas são pessoas que acreditam ter o rei na barriga. Somos intocáveis, temos uma trajetória e estamos fazendo o bem. A que ponto ou em que verdade de fato estão fazendo o bem? Será que realmente essa pessoa se preocupa com o outro ou ela faz uma autopromoção em tudo que ela faz? A ponto de precisar utilizar uma situação vexatória do outro, ou de humilhação do outro, para poder usar como escada para subir, ou uma situação lastimável de uma pessoa, como idosos, crianças, ou uma pessoa vulnerável, para que eu possa ser uma pessoa melhor. E quero começar falando sobre isso inicialmente, porque a gente tem muito forte isso em duas comunidades. Eu sou uma pessoa que trabalho muito desde cedo, eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu sempre quis ser autônoma porque eu venho de uma família muito pobre. Então eu precisava honrar minha família apoiando de alguma forma. Eu me sentia desocupada de não fazer nada e ver todo mundo trabalhando. Então o maior legado que minha família me ensinou foi trabalhar. E ao fazer isso,
eu trabalhava para ajudar, para apoiar e para ajudar nos meus estudos, enfim, no que dava, pagar cursos, para poder me aperfeiçoar. E eu ia para a escola e eu só tinha uma calça. Eu tinha só aquela calça para ir aquele ano que a minha mãe tinha me dado. E aí, uma menina falou assim, Tchê, tu lava essa calça em algum momento? Na frente de todo mundo, assim, no ensino médio. Eu trabalhava, usava aquela calça para ir trabalhar, eu usava a mesma calça para ir para aula, lavava à noite, botava para secar e usava. E eu falei, sim, eu lavo todos os dias. E ela, então, vai rasgar? Porque tu só tem essa calça? Fiquei mal, sabe? Fiquei, meu Deus, que horror, só tenho essa roupa, eu sou horrível, meu Deus. Cheguei em casa e falei, mãe, existe a possibilidade no nosso orçamento a gente conseguir comprar uma calça jeans, porque era uma calça de tecido. E eu sempre ganhei roupa dos meus primos, né? E eles eram maiores e mais fortes do que eu, então normalmente ficavam sobrando e não me sentia muito confortável. E aí a mãe disse assim, então, Jennifer, até tem, mas daí nós vamos ter que tirar algumas coisas da nossa alimentação para fazer isso. Eu me senti um lixo. Falei, cara, eu deixei que a soberba de outra pessoa determinasse quem eu vou ser. E o pior, eu levei esta porcaria deste veneno para minha casa. Eu nunca vi minha mãe se sentir tão mal com aquilo que eu pedi para ela. E aí eu fiquei, puxa vida, mas eu sou uma ingrata mesmo. Olha, pedi uma porcaria de uma calça, sendo que a minha mãe faz um esforço absurdo para manter a gente aqui. Já foi difícil vir para cá. Falei, cara, eu vou com essa calça agora, de manhã, de tarde, de noite, pro resto da vida. E recentemente, lá onde eu dou aula, aconteceu a mesma coisa com uma aluna. Choveu aí, ela não conseguiu secar a calça. E a calça ficou com um cheirinho de ter ficado 2 dias usando. E a turma começou a rir. E aquilo me incomodou de uma maneira, e aí eu trouxe esse contexto para eles, olha, não, prof, mas tu tá sempre bem vestida. Não, gente, não é a forma que a pessoa se veste. Aí eu digo, Deus me preparou lá atrás para ajudar pessoas como esta aluna, ou para estar aqui. Eu pensei, cara, olha que legal, passei por isso lá atrás, consegui sobreviver, pois eu fazia piada, eu virei a garota da calça, durante várias semanas, eu era a garota da calça. Que todo mundo, não, mas eu sou bem engraçadinha, faço piada. E daí eu, de boa, sou a guria da calça e tal, né? Adivinha o que eu dei pra guria de presente de Natal? Eu comprei uma calça e dei aquela pra guria que fez a piada, mas no deboche. Mas enfim, a gente para e olha para isso e pensa que algumas pessoas acreditam que por talvez ter um pouco mais de condições ou de acesso à informação, elas se sentem detentoras daquilo, como se aquilo fosse uma preciosidade que, por eu ter, então eu sou maravilhosamente melhor do que os outros. E por que a dose? Porque uma pessoa ter amor próprio é algo incrível, faz você fazer a piada com aquilo que te machuca. É ter amor próprio, senão tu te derruba. Mas, quando tu tem tanto amor próprio que sobra, a dose passa pro veneno. E ela vira uma soberba que te cega e que acredita que te dá um poder que tu é melhor do que o outro. Eu vejo isso na nossa profissão como advogados. Às vezes, alguns juízes se acreditam muito melhores do que os advogados. Você não pode marcar um horário, que para as pessoas que não conhecem, não tem hierarquia. Então, você pode chegar a qualquer momento para falar com o juiz, mas alguns não recebem advogados. Eu já ouvi isso. Não, eu não recebo advogado no meu gabinete. Já vi juiz dizer assim, volta para a faculdade que tu é um burro, para colegas durante a audiência. Soberbas de sentir que eu tenho, porque estou num local de fala aqui, eu posso falar. Já vi pessoas, por exemplo, humilharem outras por questão financeira, dentro de empresas, né, como consultora de algumas empresas. Então, antes de me dedicar tão somente para advocacia. Então, eu olho para isso e percebo que é literalmente a dose que a gente coloca, porque é tão legal contribuir com conhecimento e dizer, olha, tu falou uma palavrinha errada aqui, eu falo um monte de coisa em inglês, não sei muito bem inglês, e eu tenho uma amiga que ela é professora de inglês e ela diz, Jenny, acho que tu falou essa palavrinha, tu quis dizer outra coisa. A sutileza com a qual que ela detém o domínio sobre o inglês, mas que ela me corrige é tão linda, diferente de uma outra amiga minha que não é nem formada em inglês, só fez cursinho, e que se eu falo coisa errada, ela, não, tá louco, né? Ela já traz uma soberba. E nós fazemos isso. Às vezes, por sermos detentores, às vezes com a minha equipe, eu falo, não, daqui que eu vou corrigir isso aqui. Porra, cara, deixa a pessoa fazer do jeito dela. Não precisa ser só porque eu sei fazer melhor, eu tenho que fazer só do meu jeito. Recentemente, minha colaboradora mais antiga disse assim, tô evoluindo, não vai corrigir de novo? E eu falei, pois tu viu só, a gente evolui. Eu digo, não falo 2 vezes que eu volto pra corrigir. Falei, E aí ela, não, é sobre isso, sobre a gente olhar e às vezes as nossas... sermos detentoras de um conhecimento, a gente se empodera daquilo
mas se empodera no excesso e atropela o outro. Então eu acredito que é literalmente a dose, de olhar para aquilo e tentar manter a dose. Não sou a boa samaritana, nem a Madre Teresa de Calcutá, que consegue talvez fazer uma liberdade de todas as coisas que estão ao redor e que não quer posses, que não quer nada. Não, é sobre se empoderar sobre aquilo e conseguir ter uma fala simples, às vezes, sobre aquilo que tu detém, sem machucar o outro, sem usar o outro como escada. Mas é uma evolução. Isso. Eu acho que a gente vai evoluindo, a gente vai se livrando dessas soberbas todas. Eu lembro que quando tu termina o curso de Direito, tu tem 2 momentos. Primeiro, tu acha que tu não sabe absolutamente nada. Porque tudo depende. Tudo depende, tu não acha... Não sei nada. Se tudo depende... Eu dizia assim, tá, eu fiquei 5 anos aqui, não depois fiz de fazer festa, o exame da OAB. não fiz festa, Fale por só você. estudei e daí não sei fazer e não sei nada, ou seja, pelo menos os outros fizeram festa, né? Ganharam. Mas às vezes a gente tem aquela ideia assim, ó, de não saber nada. E às vezes a gente tem aquela ideia de saber tudo, que o cara sai assim, ó, matando todo mundo, como se ele for aquilo que ele soubesse Fosse a verdade única. verdade única e admissível na face da Terra. E nós temos aí também, a gente fala na nossa área do direito, na área da educação, na área política. Meu Deus do céu, se nós pegarmos os nossos políticos, olha, o rei na barriga impera, porque as pessoas não deixam, nós falamos aqui, foi falado, as pessoas não permitem a conversa. As pessoas, tem pessoas que tu não conversa com a pessoa. Eu fui lavar um edredom ali numa lavanderia dessas service, né? E chegou uma moça e ela não conseguiu ali. Eu disse, não, eu pago. Ela me pediu para pagar. Eu disse, não tem problema. Eu paguei, ela saiu e foi lá pegar o celular para fazer um pix daquele valor. E daí ela veio, não, porque daí ela era advogada e eu era advogada também. Aí ela veio, não, porque eu não advogo, porque isso, porque aquilo, papapá, fez todo um discurso. Aí ela disse, não é? Eu disse, eu acredito que não, porque até agora só tu falou e o que tu falou é que é o certo. Daí ela me olhou assim, sabe? Daí ela me olhou. Não, mas não é que eu quero dizer que só é o certo. Eu disse, não, a forma que tu falou, tu me disse que lá a advocacia, assim, tu não advoga. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Aí ela deu uma paradinha assim. Então, às vezes, a gente não se dá conta de que a gente está atirando para tudo que é lado. Mas tem uma coisa, gurias, que é visível, assim, ó. E às vezes eu também me pego fazendo isso e percebo em outras pessoas. Quando a gente é arrogante demais, não que eu seja, mas de repente sou e não percebo, a gente, na verdade, está mostrando a nossa insegurança diante daquele fato, diante daquela situação que está acontecendo. E aí o que a gente faz para que ninguém entre no assunto ou entre na resolução da situação? A gente bloqueia a partir das armas que a gente tem. E tem pessoas que ficam tão verborrágicas que não dão espaço para o diálogo. E aí o que acontece? Ela mostra geralmente que é uma insegurança diante daquela situação ou daquele assunto. E normalmente está relacionada com feridas da pessoa. Porque daqui a pouquinho tu tem uma ferida lá de se sentir rejeitado, por exemplo. São feridas psicológicas, tá? E uma pessoa faz um comentário sobre algo que tu conhece, pra tu não se sentir rejeitado, tu puxa pra aquilo que tu conhece, tu fica falando, se empodera pra destruir o outro. Então, quanto é importante a gente ter consciência. Exato. Consciência sobre quem nós somos. Isso é sempre que acontece. Na psicologia, diante de, por exemplo, eu vou citar o meu caso, que agora que eu já trabalhei bem ele comigo, então não tem problema de dizer. Eu tenho um esquema que, segundo a terapia cognitiva comportamental, é de defectividade. Me senti inferior na minha infância. Então, eu estou só trazendo esse exemplo porque em todos os exemplos de questões que a gente traz da infância e da adolescência, que não resolvemos mais, que tiveram impactos em nós temos 3 formas de reagir. Então, eu, Fabiana, que me sentia inferior, eu tenho 3 formas de lidar com isso na vida adulta. Ou eu confirmo que sou inferior mesmo, então eu vou ser aquela que não vou enfrentar desafios, que tudo eu vou achar que eu não consigo, que não vou me apresentar para a luta porque, vou perder, mas não dou conta. Confirma-me que sou inferior mesmo. Eu fujo desse sentimento como eu fujo. Na bebida, nas drogas, tentando evitar esse autoconhecimento, estou sempre focando nos outros, o problema é sempre o outro, eu viro holofote para o outro e escapo desse sentimento de inferioridade, ou então eu tento, toda a minha vida adulta, mostrar que eu sou superior.
então eu vou lá, eu sou aquela que sou a mais bem-sucedida na minha carreira, eu sou o destaque, eu sou a melhor da turma, eu fico todo o tempo provando. As pessoas que são num relacionamento amoroso, eu vou escolher determinada pessoa Pra tu que ficar por cima mostre dela. como eu sou o superior mesmo, que aquela pessoa me valida como superior. Então, são essas 3 formas que a gente reage diante ao que nos acontece lá na infância. Então, tudo, o programa aqui é Jogo de Cintura, mas trouxe um pouquinho do que aprendi também no Faz Sentido. Maravilha. Então, quando a gente tem esse rei na barriga, tem sim uma explicação. E quando a gente sabe e a gente se conhece, a gente consegue fazer diferente. Obrigada pela sua companhia. Um beijão. Beijo. Tchau. Jogo de Cintura.